MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. Quando uma criança ou adolescente está em situação de risco dentro de casa, é possível, em casos extremos, que a Justiça determine o afastamento do convívio familiar e o acolhimento, ou seja, a criança deixa a casa da família e vai para uma unidade de acolhimento. Atualmente, o Paraná tem 313 estabelecimentos desse tipo, que mantém aproximadamente 2.400 crianças e adolescentes. Mas quais são as situações que levam a esse tipo de medida? O acolhimento pode ser uma situação permanente? Para falar sobre essa questão, o programa MP no Rádio desta semana recebe a Procuradora de Justiça Mônica Luiz de Azevedo, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação do Ministério Público do Paraná. Doutora Mônica, quando uma criança ou adolescente pode ser afastada do convívio familiar? O direito de toda criança e adolescente é conviver no seio de sua família. A criança e o adolescente têm o direito de conviver também na sua comunidade. Somente em casos extremos é possível a intervenção na vida daquela família para afastar o risco ou a situação de vulnerabilidade. Preferencialmente, sempre que se constata esse tipo de situação, a primeira providência deve ser o afastamento do agressor e não a retirada da criança, da família, da casa onde ela reside. Mas, infelizmente, existem alguns casos que isso não é possível. Aquela criança foi vítima de uma violência sexual perpetrada pela própria família, ou se encontra em situação de abandono, perambulando pelas ruas. Ainda quando a criança ou o adolescente são vítimas de uma catástrofe, de um acidente, em que os membros da família se encontram impossibilitados de auxiliá-la. Então, existem algumas hipóteses, sim, de intervenção extrema na vida dessas crianças, e aí elas são encaminhadas, seja pelo Conselho Tutelar ao acolhimento, seja por determinação da rede de atendimento que indica ao juiz da área da infância e juventude que essa seria a melhor medida em proteção àquela criança. E nesses casos, quem é que determina o acolhimento? Pode ser um juiz, o Conselho Tutelar? Como é que esse caso vai chegar a ponto de o juiz mandar essa criança ir para uma instituição de acolhimento? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a intervenção, em primeiro lugar, do Conselho Tutelar nessas situações. O Conselho Tutelar é o órgão, dentro de uma democracia participativa, eleito para atender às situações que envolvem a infância e juventude. Então, nas situações extremas, o Conselho Tutelar mesmo pode acolher a criança e depois encaminhar uma comunicação à vara da infância e juventude, onde se iniciará um processo para avaliar se aquele acolhimento é adequado ou não. Numa segunda hipótese, pode ser que essa família já seja acompanhada pela rede de atendimento, e os próprios técnicos da rede de atendimento, depois de esgotadas todas as possibilidades de intervenção naquela família, indiquem como a melhor medida o afastamento da criança do convívio familiar. Daí, nesse caso, o juiz da infância e juventude, a partir de uma provocação, seja da rede de atendimento, seja do próprio Ministério Público, pode determinar o acolhimento daquela criança e do adolescente. Mas veja, o acolhimento sempre é provisório e ele sempre deve ser acompanhado de outras medidas com vistas à colocação daquela criança de volta à sua família de origem, família extensa, identificando algum familiar que possa atendê-la e acolhê-la, seja, numa hipótese mais extrema, a sua colocação em família substituta. A doutora falou aí de casos em que o agressor é afastado. Claro, na situação ideal, se há esse problema com uma criança ou um adolescente, o causador desse problema tem que ser afastado. A senhora poderia dar exemplos? Porque pode ser, o que seria? A agressão de um vizinho ou de um parente que não vive na mesma casa? Quais são os casos concretos em que pode se dar o afastamento do agressor e não a retirada da criança? A criança vítima de violência sexual, por exemplo, identificada essa violência,
e dependendo da gravidade dessa violência, é lavrado um auto de prisão em flagrante e o agressor é recolhido à prisão. No caso de violências domésticas que ocorrem no âmbito da própria casa, é possível sim que o juiz determine uma medida protetiva àquela família, impedindo o agressor de se aproximar em determinados momentos ou metros daquela família. Ainda é possível que o agressor seja encaminhado a uma entidade de atendimento para a questão do alcoolismo, o problema mental, e assim interrompendo o ciclo de violência. Isso é no mundo ideal. Nós vivemos no mundo dos fatos e sabemos que, infelizmente, o mais comum, o que primeiro se pensa é retirar a criança da família, o que não é o mais adequado e também o que a lei não determina. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, privilegia sempre a permanência da criança, a convivência familiar e a aplicação de medidas com relação à sua proteção. Ou seja, o ideal é ela ficar dentro da família resolvendo esse problema. E portanto, o Conselho Tutelar seria a primeira instância quem uma pessoa deveria recorrer. Por exemplo, se alguém sabe de algum caso de agressão a uma criança ou adolescente dentro da família, ela deve procurar o Conselho para denunciar? O Conselho Tutelar é um dos canais de denúncia. Nós temos também o Disque Denúncia 181, que pode ser acessado por qualquer cidadão, indicando a existência de violências naquela família. E também a escola é um outro local onde muitas violências são constatadas. E a partir da informação e articulação entre os vários órgãos de atendimento à criança, é possível que providências sejam tomadas na área de proteção a essa criança. Veja bem, a prevenção a essas violências é até mais importante do que o acolhimento em si. Se tivermos uma sociedade bem articulada, se tivermos uma rede de atendimento bem informada e com comunicação ágil entre os seus diversos órgãos, é possível evitar o acolhimento da criança e evitar o agravamento daquela situação de risco em que ela se encontra. Esse é o ideal. Nós temos que trabalhar para que cada vez menos crianças sejam acolhidas e que cada vez mais a rede de atendimento possa atuar, seja de forma preventiva às violências, seja de forma protetiva se essas violências vierem a ocorrer. Doutora Mônica, o que é que são as unidades de acolhimento? As unidades de acolhimento são instituições que se destinam ao atendimento das crianças retiradas do convívio familiar. Hoje, o Ministério Público do Estado do Paraná realiza um plano intersetorial de intervenção nessas unidades. Estamos realizando inspeções nessas unidades, e não apenas nas unidades, mas verificando a existência naqueles municípios onde as unidades existem, enfim, em todos os municípios do Paraná, a existência de medidas preventivas ao acolhimento, o funcionamento dos planos municipais de convivência familiar e comunitária, e ainda a existência de projetos e planejamentos para evitar o acolhimento institucional. Ainda essa nossa proposta de intervenção, ela procura reunir os dados das entidades de acolhimento em comparação aos dados daquela região, aos dados sociais daquela região, possibilitando assim uma atuação integrada nos pontos que forem verificados como sensíveis, justamente para reforçar a intervenção do município naquelas situações onde já se antevê uma possibilidade de violência contra a criança. Ou seja, a intervenção hoje do Ministério Público na área da institucionalização de crianças tem essa perspectiva de articulação intersetorial e de uma intervenção preventiva nas hipóteses em que é possível verificar com antecedência as vulnerabilidades que aquela família pode vir a sofrer. Uma outra proposta de intervenção ainda dentro desse mesmo plano é o atendimento da reinserção familiar daquelas crianças que, porventura, tenham sido temporariamente retiradas do convívio de sua família. Então, as intervenções pós-acolhimento são tão importantes quanto aquelas intervenções prévias ao acolhimento. A preparação da família para o recebimento da criança,
a existência de programas de acompanhamento familiar que possam verificar ali se aquelas situações que levaram ao acolhimento foram modificadas. A existência de programas de atenção à família, portanto, são essenciais na garantia do direito à convivência familiar e comunitária das crianças. Porque crianças precisam aprender a conviver em sociedade e precisam aprender a conviver em família, porque serão elas adultos que terão suas crianças. E não ensinamos as pessoas a conviver em sociedade, senão fazendo com que elas convivam na sociedade. Então, aí é o papel da sociedade, da comunidade como um todo e do poder público em ter programas de atenção às famílias, e em especial aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, seja pela questão da educação, seja pela questão econômica, seja pela questão de falta de habitação. Então, uma série de programas sociais que são importantes para prevenir o acolhimento de crianças e garantir o direito à convivência familiar e comunitária. Portanto, antes de tudo, uma ação de prevenção no seio da família. Nos casos onde é identificado alguma agressão, alguma atentado ao direito da criança e do adolescente, verificar se é possível resolver a situação dentro da própria família. Por exemplo, tratando o agressor ou afastando quando é possível, sempre procurando manter o convívio familiar. Quando isso não é possível, a criança ir para o acolhimento, que a doutora disse será sempre provisório, ou seja, ela vai lá enquanto se busca uma situação, seja resolvendo dentro da própria família dela, seja passando ela a um outro parente que não seja aquele núcleo onde ela está sofrendo a violência ou a agressão, ou uma família substituta. Então seria basicamente isso. E, além disso, a fiscalização das instituições de acolhimento. Já que algumas crianças ficarão, trata-se também de ver como está a situação dessas instituições. Então o trabalho do Ministério Público é bem amplo, desde lá da raiz do problema até a própria instituição. E essas instituições também têm sido frequentemente vistoriadas pelo Ministério Público. É todo esse leque de atuações? Sem dúvida, o Ministério Público é o fiscal da lei, mas, acima de tudo, é o agente de transformação social e de garantia da defesa dos direitos individuais, indisponíveis, como é o direito da criança e do adolescente, e do interesse coletivo, que temos, que todos aqueles devem viver em família, em sociedade, em liberdade. Existem algumas práticas que são culturalmente mantidas e às vezes alimentadas até mesmo pelos meios de comunicação, de que o ideal sempre é retirar a criança do convívio familiar, que aquela família não é uma família boa, que aquele ambiente familiar é inadequado, que existe ali muita negligência. Mas essa é uma prática que deve ser superada. Devemos ensinar as nossas famílias a cuidar bem das nossas crianças. Devemos dar condições às nossas famílias que possam atender bem as crianças. Temos que ter creche, nós temos que ter uma alimentação adequada, nós temos que ter o acesso a uma moradia digna e assim fornecendo as condições para que as famílias possam criar os seus filhos. Perfeito. Então, como recado final aos ouvintes, podemos dizer que quem presencia ou sabe de alguma situação de risco à criança e adolescente pode procurar o Ministério Público, a Promotoria de Justiça da sua comarca, pode procurar o Conselho Tutelar ou o Disque Denúncia, que é o telefone 181. Muito obrigado, doutora Mônica, pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.